Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa. Eu falava na primeira parte, mais ou menos, das dificuldades que o Espiritismo encontra para trazer a sua verdade, que é muito libertadora, não pode ser engessada por dogmas, por princípios, por filosofia, porque o Espiritismo, ao contrário de todas as doutrinas ou religiões que eu conheça, e eu me apresento agora aqui não como espírita, mas como cientista das religiões, uma vez que eu sou professor universitário, sou titular da cadeira de periodontia, mas eu fiz pós-graduação, eu fiz pós-doutorado em Ciência das Religiões para poder fundar um curso de Ciência das Religiões e ter um canal acadêmico, literário, científico, para transitar tanto no meio espírita como no meio não espírita, porque o Espiritismo é ciência e como ciência foi na academia que eu fui descobrir como eu poderia ajudar tantos trabalhos, que amanhã nós estamos lançando uma obra chamada Medicina Vibracional, onde eu prefaciei, vou fazer a apresentação dessa obra, da professora doutora Emília, da Universidade Federal da Paraíba, e nós estamos aproveitando para mostrar o lado científico, o lado filosófico e o lado moral da doutrina espírita. Eu morava em Santa Cecília e eu estava numa situação aflitíssima, eu já não dormia mais, eu já não comia mais, não me alimentava bem. Até que um dia eu vou passando ali perto da Santa Casa de Misericórdia, quem mora em São Paulo sabe, ali perto da Rego Freitas, Bento Freitas, acho que na Maria Antônia, por ali, uma daquela rua, Maria Antônia. Eu entrei ali na Travessa da Consolação e encontrei uma livraria e encontrei uma obra. Eu abri aquela obra, um livro amarelo, que eu ainda tenho hoje, e eu estava tão ruim que quando eu vi, o título do livro era O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, eu achei aquilo tão estranho na minha vida, tão distante do que eu buscava, que eu imediatamente larguei o livro e digo, mas não é possível, numa situação tão difícil, o que é que eu vou encontrar algo que é tão rejeitado pelos dogmas da minha religião, algo que as pessoas dizem que tem muito, que é coisa de magia negra, é coisa de Satanás. Eu achei aquilo estranho, mas ao mesmo tempo que eu olhei aquilo, porque realmente, meu querido telespectador, o preconceito é a ausência de conceito, e o preconceito é a pior coisa que você pode ter. Preconceito, dogma e fanatismo são três coisas que destroem qualquer religião, qualquer pessoa, qualquer ser cristão, e eu era preconceituoso naquela época. E eu abri essa obra ao acaso, que eu sempre gosto de abrir um livro assim só para ter uma ideia. E creio em vocês que o capítulo que eu abri foi o 9. Os que são brandos e pacíficos. E eu abri, curiosamente, o item 7, onde o título é A Paciência. E eu comecei a ler. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Eu lia isso e as lágrimas começaram a descer nos meus olhos, porque parecia que eu estava lendo aquilo, isso tinha sido escrito para mim. E dizia, sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outras existem, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e ele nada tinha que se penitenciar
ao passo que vós tendes que expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Eu encontrei aqui logo essa frase, tende de espiar o vosso passado. E eu, em primeira linha, apesar de eu estar emocionado de ler esse texto, parecia que tinha sido escrito para mim. Tinha muita coisa aqui que eu não encaixava com os dogmas da minha religião. E eu fiquei a pensar, meu Deus, como é que eu vou enfrentar tudo isso diante da dor que eu estou passando? Mas aí eu não fiquei só nisso, eu tenho mania de ler introdução de livros, prefácio, que ali tem tantas coisas interessantes, e eu li o primeiro capítulo desse livro, começando depois dele pela introdução, quando eu achei interessante como Kardec começa a falar do objetivo dessa obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, olha aí, e o ensino moral. Veja como Kardec coloca. As 4 primeiras têm sido objetivo de desentendimentos ou controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Ou seja, o ensino moral de Jesus. E ele coloca o ensino moral de Jesus como um código divino. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem se reunir. Ora, ele não falou aqui que o ensino moral de Jesus era o ponto onde os espíritas deviam se curvarem. Não. Ele diz que todos os cultos podem reunir-se. Chamou minha atenção que Kardec aqui, ele não puxou, como eu costumava ver, e como a gente costuma observar, religiões que acham que elas são as donas da verdade. Ele foi ecumênico, foi universal. E teve, acima de tudo, uma única vontade: unir e não separar. Então isso para mim foi tudo. Passei a partir daí a estudar Allan Kardec, a buscar quem foi esse homem, a sua história, a história do Livro dos Espíritos. Aí foi uma reação em cadeia que me duraram 3 anos na minha vida. E eu, a partir daí, nunca mais parei de estudar. Porque o Espiritismo me trouxe uma coisa nova. Ele não me disse que me salvaria. Ele disse que o Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica de um modo fácil. Nós vamos continuar nossas colocações na terceira e última parte do nosso programa. Não saia daí. Até já. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.